voltamos, lógico. Então a gente estava falando do PIB. E aí, assim, a gente consegue, você estava falando de diferenciar governo e Estado, né? Política de governo, coisa de... para a gente poder ter isso aí seria, na minha opinião, muito importante para, por exemplo, a educação. Um plano perene, de 30 anos e tudo mais. Mas a gente dá pra gente pensar, já que está todo mundo prestando atenção nisso, num crescimento mais estável ao longo do tempo, nos próximos 5 anos. Mas assim, isso é factível, cara? Porque assim, esses ajustes, eles têm que ser feitos, eles são, vamos lá. Putz, é meio... Arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal. Daqui a quanto tempo tu para repensar se o que foi posto em prática tá funcionando ou não? É diário isso? É tipo de 6 em 6 meses? Tu, na tua cabeça, antes de dormir, arcabouço fiscal, tá maneiro. Ou então, não, tem que ajustar aqui. Ou então, putz, não tá maneiro, mas vamos ver se ajusta. Como é que funciona? Então, depende aí do assunto. Né? Uhum. Quando você vai fazer uma reforma tributária, nós fizemos a maior reforma tributária da história do Brasil. Uhum. A primeira em regime democrático, porque todas as outras foram feitas numa ditadura. Nós dialogamos com toda a sociedade, com todo o Congresso, aprovamos a maior reforma tributária. Ela entra em vigor em 2027, porque foi decisão do Congresso que ela entrasse em vigor no próximo governo. Uhum. Ok. O Brasil hoje tem um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. A previsão dos organismos internacionais é que nós vamos está entre os primeiros regimes tributários do mundo, em virtude, inclusive, de vantagens herdadas de governos passados, como é o caso da digitalização do Brasil. Sistema bancário, Receita Federal, é tudo muito digital no Brasil. A hora que você combinar um sistema tributário mais simples, mais transparente, né, que não penaliza o investidor, que não penaliza o exportador, que devolve o dinheiro pago em imposto para a população de mais baixa renda, o cashback. Quando você tiver tudo isso funcionando digitalmente, nós vamos estar entre os primeiros da fila. Isso é previsão de organismo internacional que está estudando a nossa reforma tributária. Provavelmente, eu como ministro da Fazenda, não vou colher os frutos dessa reforma, porque isso vai acontecer para uma geração. Agora, são 40 anos que as pessoas tentaram fazer essa reforma. E eu vou ver o resultado, talvez não como ministro, mas como cidadão. A hora que isso acontecer, você estava falando de educação. Quando nós expandimos a universidade pública no Brasil, quando nós criamos o ProUni, né, eu era ministro da Educação. Eu fui aluno do ProUni, eu te falei da outra vez. Você foi aluno do ProUni. Quem imaginava que a população negra ia frequentar os bancos escolares das melhores escolas, das piores, das médias, de todo? Como tem branco, hoje tem negro em todo canto. A proporção de negros com diploma no Brasil, com diploma universitário, nós multiplicamos por 5 num espaço de 20 anos. Essas coisas, eu que entrei na universidade com 18 anos e nunca mais saí, eu vi no curso de uma geração tudo mudar dentro de uma universidade. A cor das pessoas, a origem das pessoas, a procedência das pessoas, a religião das pessoas, foi mudando. Né? O corpo discente ali, os estudantes foram mudando. O ganho que isso traz para o Brasil, em termos de futuro, de você ter um país mais em ordem do ponto de vista das oportunidades, a democratização do acesso. Agora, eu não vi acontecer quando eu era ministro, mas hoje eu olho para trás e falo, legal, valeu o esforço. E não foi, repito, não foi uma conquista do governo na época, porque todo mundo votou pela essa reforma. Então a oposição, que à época era o PSDB, não saía do meu gabinete querendo palpitar, legal, legítimo, mas sem ser um obstáculo ao país avançar. Uma coisa é você falar, não, isso eu não concordo, a não ser que seja assim, você topa? Topa. Isso é uma negociação que envolve uma família, às vezes. Dentro de uma família você tem que negociar coisas. Imagina no Congresso Nacional. Agora, quando você coloca o interesse do país acima disso e fala, não, eu vou para a disputa aqui ou ali, num detalhe ou no outro, mas vamos seguir junto nessa pegada, você vê o país mudar. O Congresso está mais nessa vibe, você sente?
vamos para o Brasil para frente, porque a gente está vivendo, assim, talvez agora um pouco menos forte, mas a polarização era muito acentuada o tempo inteiro. Eu acredito que no Congresso a polarização está menos acentuada do que na sociedade. Tá. Eu estou vendo uma polarização ainda presente na sociedade que já não está se refletindo tanto no dia a dia dos poderes da República. Por isso que, quando você falou, como é que você pensa? Reforma tributária, você pensa para 30 anos. Arcabouço fiscal, você pensa para 10 anos. Uhum. Uma medida pontual, às vezes você pensa para um ano. Tá. Né? Não, daqui a um ano talvez eu tenha que rever isso aqui. Então, tudo depende do quão estrutural é a medida que você está adotando. Se ela é muito estrutural, eu fui prefeito de São Paulo, nós aprovamos um plano diretor para 15 anos. Uhum. Entendeu? Em 2014 para valer até 2029, com uma revisão no meio do caminho.